A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um vídeo, a mais um estudo, o estudo 8, e o tema de hoje é bem profundo, tanto que me levou aí a orar um pouco mais, a me consagrar um pouco mais, a me examinar um pouco mais. O tema, né, o título aqui, ele vai falar o seguinte: a oração que Deus abomina. E logo vocês já vão entender do que se refere realmente o estudo de hoje. O texto que nós vamos pegar aqui como o texto para o nosso tema é Provérbios 28:9, que vai dizer assim: aquele que se desvia os ouvidos de ouvir ou cumprir os mandamentos, até a sua oração será abominável. Por isso que o tema é a oração que Deus abomina. Vocês vão entender a seriedade do assunto de hoje. Palavras-chave: oração, desobediência e pecado. Minhas amadas, hoje nós vamos falar sobre pecado. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, Senhor, na total dependência, Senhor, da Tua graça, virtude e unção sobre a minha vida, Senhor. Que o Senhor seja sobre mim, que o Senhor seja em mim, Pai, que se possível, Senhor, não haja nada de mim aqui nesse vídeo, Pai. Somente uma voz, somente um canal, um instrumento, Senhor, para a instrução e edificação das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu já te peço que coloque por terra, Senhor, todo impedimento nesse vídeo, Senhor, todos os impedimentos da vida das minhas irmãs de acessar esse vídeo, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a trazer clareza sobre esse assunto tão importante para Ti, Senhor, pois o Senhor, como um Pai, meu Deus, o Senhor quer nos ver longe daquilo que nos prejudica como filhos, Pai. E isso, Senhor, é o pecado. O pecado, Senhor, que nos faz, Pai Santo e maravilhoso, nos prejudicar a nós mesmos e já lhe causa e causou e lhe causa, Senhor, tanta tristeza, Senhor, ao ver seus filhos queridos se perderem, Senhor. Eu te peço, Senhor, me ajuda, Senhor, a tratar este assunto aqui, Senhor, com a seriedade, Senhor, que é necessário, que as tuas filhas também encarem esse assunto, aceitem, Senhor, este estudo como a seriedade que ele precisa ser, Pai Santo e maravilhoso. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, minhas irmãs. Nosso Deus é bom, né? Adquiri aqui um microfoninho aqui para ver se a gente reduz os ruídos, né? Porque cada vídeo é um ruído diferente, é cavalo, cachorro, máquina, mas o Senhor é bom. Então aprove a Deus que justamente nesse estudo tão importante, acredito que nós não vamos ter aí nenhum ruído. Irmãs, então vamos começar aqui, né? Experiência pessoal, que são os nossos tópicos. Eu vou ler bastante coisa, irmãs, porque pela seriedade do assunto eu achei melhor, né, deixar bastante coisa escrita para mim não deixar passar nada e também não ficar entrando nas minhas próprias opiniões, tá bom? Então, tudo que o Senhor foi me dando ali em oração e me autorizando a falar, eu escrevi aqui, tá certo? Já aprendemos sobre a oração que Deus atende, né, no estudo anterior. Mas existe, irmãs, uma que ele não só rejeita, como ele abomina. Eu lembro que na época que o Senhor me mostrou esse versículo, eu tinha uma abominação, eu tinha uma coisa terrível por lesmas, né? Eu ainda tenho, mas na época eu tinha assim, eu não podia ver uma lesma na minha frente, que vinha essa palavra, né? Eu abominava aquela coisa. E quando o Senhor, ele, através de uma experiência pessoal mesmo, ele me mostrou esse versículo, eu falei, meu Deus, como que uma oração minha vai ser abominável para o Senhor?
Eu que tenho esse desejo no meu coração de alegrar o coração de Jesus, né? Eu tenho sempre esse desejo de arrancar um sorriso de Jesus a cada dia, a cada momento. E como que esse momento de oração, algo tão precioso para nós, pode ser abominável para o meu Deus? Então isso me preocupou demais, me chamou muito a atenção. Deixa eu voltar aqui. E aí o sinal que o Senhor me deu, e o que o Senhor nos dá, irmãs, de que a nossa oração ela está sendo abominável, é um esfriamento. Porque olha só, aqui está escrito claramente o seguinte, que aquele que se desvia a ouvir os seus ouvidos para não cumprir os mandamentos do Senhor, até a sua oração é abominável. E aí você fica pensando, mas esse negócio de mandamento é do Antigo Testamento, é da época da lei. Não, irmãs, não é só disso que está falando aqui. Embora muitos confundem e acham que os mandamentos são lá para o Antigo Testamento e para a época da lei, isso também está errado, tá? Isso também é um outro estudo aí que a gente precisa entender sobre lei e graça, mas os mandamentos não foram anulados por Jesus, eles foram cumpridos e surgiu aí um upgrade, na verdade, porque antes o que não se podia fazer, agora você não pode nem pensar. Então, na verdade, os mandamentos eles não foram anulados. Mas o que o Senhor me chamou aqui a atenção na época é que o Senhor ele estava tentando tratar comigo um assunto e eu fui rejeitando aquilo, né? Fui realmente não dando ouvidos, achando que não era para mim, aquela correção não é para mim, sabe aquela mania de achar que é sempre para os outros? E aí, aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração para mim fazer, eu estava me recusando a obedecer. E aí eu senti aquele esfriamento, né? Eu que sempre fui uma pessoa tão avivada, senti a presença do Senhor, eu sentia que por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia sentir a presença de Deus. E aí eu perguntando para o Senhor o que estava acontecendo, e graças a Deus, né? Ele vê nossas orações sinceras, ele me mostrou esse versículo na palavra. E foi aonde eu parei para pensar, falei, mas então o que é que o Senhor está tentando falar comigo que eu não estou ouvindo? E a gente não é bobo, né, irmãos? Então logo eu me remeteu a minha lembrança aquilo que eu realmente não estava atendendo ao Espírito Santo. E aí eu percebi que dali por diante, então, como dizia a palavra, até as minhas orações estavam sendo para o Senhor abominável. E aquilo para mim, irmãs, fez uma diferença enorme, porque eu pensei, eu não quero mais que as minhas orações para o Senhor sejam abomináveis, então eu quero cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me ordenar, colocar no meu coração, ainda que eu não entenda, mas a gente vai dando os passos de fé e a gente vai vendo a fidelidade do Senhor. Mas enfim, o que eu quero tratar aqui mesmo é que a desobediência a Deus, ela é um pecado tão grave que se tornou aí, na verdade, né, o primeiro pecado da humanidade foi uma desobediência, né? Então, irmãs, vamos falar de pecado, porque obviamente que uma coisa vai levar a outra. Quando nós estivermos em pecado, nossas orações elas não vão ser aceitas, elas vão ser abomináveis para o Senhor enquanto a gente não reconhecer o nosso pecado, porque quando nós reconhecemos, nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, não é isso? Então vamos examinar essa questão do pecado. Vamos falar então de pecado. Como Deus vê os nossos pecados, né? Mas sabe aquele veneno de rato ou veneno de alguma coisa que você tem na sua casa e que você não quer que seu filho chegue perto? Né? Eu já vi coisas terríveis, casos acontecendo aí de, por exemplo, não é nem veneno, é água soda cáustica, né? Coisas que você sabe o quê? Que vai destruir o seu filho. É assim que o Senhor vê o pecado. O pecado destrói os filhos de Deus. O pecado condena os filhos de Deus à perdição. O pecado condenou o Filho de Deus à
tamanho sofrimento, a tamanho sofrimento de sair do seu lugar de glória, descer nessa terra, passar por todos os sofrimentos, todos os tipos de situações, até aquela cruz humilhante e dolorosa, irmãs. Quando a gente ouve os relatos mais a fundo do sofrimento de Jesus na cruz, o que aqueles cravos lhe causou nas suas costas, tamanho daquelas feridas que lhes rasgavam. Irmãs, o nosso Jesus foi condenado a sofrer em nosso lugar por conta do pecado. Então, Deus não vê o pecado como qualquer coisa. Ele vê o pecado como aquilo que nos distancia dele, que nos leva à perdição eterna. Você está entendendo, minhas amadas? Então vamos parar de tratar o assunto do pecado como se não fosse nada. O pecado, a gente vai ver aqui mais para frente, tem consequências terríveis. Eu coloquei aqui então aquilo que levou o seu filho a morrer por nós e dilacerou seu coração, pois ocasionou pela primeira vez na história do universo a sua separação. Nós vemos que quando Jesus ele está ali na cruz sendo crucificado, eu acho, irmãs, que a maior das dores foi que ele se separou do Pai, pois isso nunca tinha acontecido antes. Eles sempre foram uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas naquele momento, por causa dos nossos pecados, o Pai não pôde estar ali junto. É por isso que diz realmente Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque Deus, a santidade de Deus não pode conviver com o pecado. E o pior disso, né, que além de nosso Jesus ter passado por tudo isso, muitos ainda desprezam e caçoam de algo tão terrível que levam tantas incontáveis almas ao inferno diariamente, minuto após minuto, irmãs, e isso é terrível. O pecado precisa ser tratado com a seriedade que ele merece ser tratado. Agora, como o diabo vê nossos pecados, né? O diabo ele vai ver os nossos pecados como a maior das afrontas que ele pode ocasionar a Deus, para mostrar que aqueles que Deus criou com tanto amor para um relacionamento eterno são capazes de desprezar a proteção de Deus, seus mandamentos e a eterna recompensa de sua fidelidade por prazeres rasos, momentâneos e desprezíveis, cruéis. Então, cada vez que um ser humano peca, aquilo é como Satanás mostrando para Deus: olha aí, do que valeu o seu filho morrer na cruz por essa humanidade? Olha o que eles fazem com o sacrifício do seu filho. É uma afronta que o diabo usa contra Deus, contra o nosso Deus. E o que de fato é o pecado? E o que significa para o diabo, né? Eu falei como ele vê, mas o que de fato é o pecado e o que significa, né, para o diabo. Então, aqui nós vamos entrar num resumo aqui muito interessante sobre pecado, transgressão e iniquidade. Porque existe, sim, irmãs, níveis de pecado, apesar de que todo pecado cometido ali, né, concebido, já é a iniquidade. Vocês já vão entender isso. Mas existem níveis que nós vamos transicionando se nós não nos atentarmos, que esses níveis vão chamar de pecado, transgressão e iniquidade. Eles vão afetar carne, alma e espírito. E eles vão abrir brechas, portas e legalidades.
Exatamente assim, nessas ordens, vocês já vão entender como é que o diabo age para que nós entramos nesse abismo. Bom, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir a criação de Deus. E ele só consegue fazer isso a partir das permissões que lhe damos através do pecado. Então, tudo que o diabo está fazendo no planeta Terra foi porque o homem deu permissão através daquele pecado inicial e daí para diante. O pecado, ele pode ser cometido em graus diferentes e em níveis cada vez piores, tá? Pois um abismo vai sempre chamar outro abismo. Ele começa na dimensão de nossos pensamentos, ou seja, na operação, agora é na operação da carne, tá? Da concupiscência. É o que chamamos de errar o alvo, né? Então começa ali na mente, quando você não estava nem planejando pensar aquilo, de repente vem ali uma semente maligna de pecado para você começar ali a pensar aquilo. E dessa forma, se nós já deixamos, o próprio Jesus diz, né? Antigamente, se você se deitava com a mulher, você adulterava. Hoje não, se você já pensa, se você já cobiça a mulher do seu próximo, você já está adulterando. E Satanás, ele sabe, porque ele lançou essa semente e ele sabe se você pescou, se você pegou essa semente aí, tá ouvindo? Então, o que vai acontecer? Esse pecado, nesse início, que começa na mente, ele começa a abrir pequenas brechas. E se não forem fechadas aqui nesse nível, aí ele vai para um outro nível. Ele desce para o coração, que é o nível da alma. Alma e coração tem basicamente a mesma coisa, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, é a sede do nosso ser, somos nós. Então nós falamos coração, nós estamos falando de alma. Então desce para o coração, que é o nível da alma, já passa a ser o nível da transgressão. Por quê? Porque você identificou que algo era pecado, mas você não barrou isso de vez. Você não travou isso, não falou para trás de mim, Satanás, está repreendido, não quero pensar nisso, não. Você deixou aquilo fermentar dentro de você e isso já se transforma numa transgressão, que é o ato de você repetir várias vezes as mesmas coisas, os mesmos atos, né? Os mesmos pensamentos, ou seja, aquilo desce para o seu coração. Nesse nível da alma, de nossas emoções, que cada vez mais enraizados, irmãs, vai ficando impossível de deter. Irmãs, a gente tem que entender, a gente tem que barrar o pecado no seu início, porque ele vai ficando cada vez mais difícil de se deter. Porque quando se trata agora das nossas emoções, a gente vê que muitas das vezes a própria Bíblia fala, se tem algo que você tem que guardar, é o coração, porque ele te domina, irmãs. O coração também ele é enganoso, ele vai te fazendo achar, você mesmo vai se enganando, ah não, é só uma conversinha, ah não, é só isso, só aquilo, só que já entrou na sua emoção e você está dando um jeitinho de conseguir pecar sem que aquilo realmente seja para você um pecado, mas na verdade isso é um engano da sua emoção, do seu coração. E aí vai abrindo portas, não é mais brecha, é portas para que o espírito de engano e manipulação nos aprisione. E aí parte para um mais perigoso nível de concretização, né? Que é a manifestação exterior, que é realmente o ato consumado, né? Que aí, por sua vez, atinge nosso espírito, tornando assim a iniquidade. Você entende, irmãs? Aí, quando isso sai da carne, vem para a alma e aí atinge o nosso espírito, né? Ou seja, ele tem uma
um amadurecimento ali, uma insistência, uma aceitação de um pecado que começou na mente, com uma sugestão maligna, aí isso afeta a nossa vida espiritual. E aí abre todo tipo de legalidade. Então, o que antes era uma brecha, se torna uma porta, e aí, a partir daí, se você não barrou aí, e você concebeu, você deu legalidade para que os demônios nos ataquem de diversas formas possíveis. Então, o que começa com uma sugestão na mente, olha que o diabo ele é sujo, observa lá como foi que ele fez com Eva. Ele sugeriu algo. Então, o que começa com uma sugestão na mente, vai para a manipulação de nossas emoções e se concretiza em nossas ações. E de fato, todo pecado consumado é iniquidade contra Deus e precisa ser abandonado imediatamente através do arrependimento e confissão, ou vai se tornar uma fortaleza de domínio, minhas amadas. Domínio, levando o homem a se assemelhar cada vez mais com o diabo. Viu? Nós vamos entender isso aqui mais para frente. A santidade nos leva a parecer cada vez mais a imagem de Cristo. Mas o pecado consumado várias e várias vezes, transformando naquela iniquidade, aquele amadurecimento da iniquidade, vai transformando o homem cada vez mais à imagem de Satanás. É por isso que nós vemos pessoas fazendo coisas tão cruéis. Época agora de eleição, minhas amadas. São tantas crueldades que são cometidas no mundo espiritual do mal, cometida por pessoas. E você pensa, como que uma pessoa pode fazer isso? Porque já está tomado pela imagem de Satanás. A crueldade já dominou o seu coração. Então, irmãs, o pecado é algo que precisa ser tratado. Se você talvez não consegue falar sobre isso abertamente com alguém e quiser compartilhar esse vídeo com a pessoa, fala, olha, você quer entender melhor sobre o assunto? Manda esse vídeo. Eu sei que o título é uma coisa, mas o Senhor que me deu essa estratégia para a gente falar sobre o que deve ser falado, sobre o que realmente torna as nossas orações abomináveis. Imagina que Deus vai ouvir alguém que, além de não obedecer aos seus mandamentos, vai caindo nesse nível de pecado, irmãs. Vamos lá, experiência como igreja. Aqui está algo muito importante, né? Como a igreja deve julgar uma situação de pecado corretamente? Nós precisamos entender, mas que o que acontece numa igreja já deve ser tratado no nível corporativo, ou seja, um nível de um todo, de um corpo. Não é mais só uma pessoa que fez algo ali, é só ela que vai ter a consequência. Não, não. Numa igreja, o pecado de um, se não tratado, ele vai contaminar todo o corpo. Nós temos na Bíblia, irmãos, um exemplo de Balaão, tá? Porque nós sabemos que a igreja agora, ela é, né, me fugiu a palavra agora, mas é uma tipologia do que Israel era, certo? Ou do que Israel é ainda, mas hoje a igreja é o Israel de Deus. E nós temos na Bíblia esse exemplo de que Balaão introduziu o pecado no meio do povo de Israel para que assim eles começassem a perder as batalhas. Por quê? Porque não tinham mais as bênçãos de Deus. Nós vemos esse alerta gravíssimo, né, em Apocalipse 2,14. Olha só, está escrito assim: contudo, tenho contra você algumas queixas. Isso aqui está falando ao anjo da igreja, tá? Jesus falando através de João ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque
como fazer o povo de Israel tropeçar. E aí, se vocês querem saber mais a fundo dessa história, minhas amadas, você vai poder conferir essa história ali, todo o seu contexto, a partir de Números, capítulo 22, 24. Que a gente vai entender o quê? Que após Balaão não conseguir amaldiçoar Israel diretamente, por quê? Porque Israel ele estava ali na obediência e é impossível, contra Israel não vale encantamento. Irmã, se você está debaixo da obediência, é impossível Satanás te atingir. É impossível maldição sem causa te atingir, tá entendendo? Ela precisa ter uma causa, e a causa vai ser sempre o pecado. Então, após Balaão não conseguir amaldiçoar Israel diretamente, lá em Números 22, 24, você lê lá depois, Balaão, buscando o pagamento de Balaque, sugeriu enfraquecer o povo através da corrupção moral e espiritual. Por quê? Porque Balaão ele entendia, ele viu ali que ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele entendeu ali o que estava acontecendo. Então ele entendeu que se o povo começasse a pecar, eles perderiam aquela bênção de Deus e haveria ali toda aquela maldição que está determinada ali em Deuteronômio, né? A partir do 28, se eu não me engano, viria sobre eles e eles estariam ali sem a proteção de Deus. Então, a partir de Números 25, do 1 ao 3, você vai ver que o povo de Israel começou a prostituir-se com as filhas de Moabe e a adorar a Deus Baal-peor, atraído pelas mulheres midianitas, né? Então, uma coisa foi levando a outra, e aí, irmãs, a desgraça aconteceu, a consequência. Em Números 31, do 16 ao 17, devido a esse pecado, houve uma praga e morreram 24 mil pessoas, minhas amadas. E não foi o inimigo que jogou a praga, não, viu? Porque a gente fica pensando assim, né, também que o ataque do inimigo. Não, irmãs, o inimigo ele não tem poder para lançar pragas. Aqui foi o próprio Deus. De tanto que foi a afronta daquele povo de ter se prostituído, irmãs. Como é que começou isso? Não foi ali pela carne, não desceu para a alma, não foi para o espiritual, a ponto deles começar a idolatrar um Deus chamado Baal-peor? Tá entendendo, minhas amadas? E ali foi uma queda terrível, milhares e milhares de pessoas. Então, como realmente a igreja deve abordar esse assunto? Como tratar e se libertar de toda essa ação pecaminosa em cada nível ali dentro da igreja? Nós vemos, minhas amadas, que através do Espírito Santo, nós tivemos uma aula aqui sobre o Espírito de Sabedoria e Revelação, através do Espírito Santo, podem sim ser revelados situações pecaminosas ali dentro da igreja, ainda nos seus primeiros níveis, irmãs. Eu lembro que ali no círculo de oração, o Senhor nos mostrava algumas coisas, algo que a gente tinha que repreender ali nos conjuntos dos adolescentes, dos jovens que são muito atacados nessa área, nos casais. Então a gente já se colocava em oração pela vida deles, para quê? Para que eles não fossem atingidos nem no primeiro nível. Daí, quando de repente surgia alguma coisa, alguém cometia alguma coisa, o Senhor também nos revelava para sabermos ali como tratar aquela situação. Então nós começávamos a orar: Senhor, convence essa pessoa para que ela venha expor isso, né? Porque, irmãs, quando se trata de um corporativo, não dá, irmãs, para ficar escondido, não, tem que ser tratado. E às vezes o que é o correto, na verdade, né, é que a igreja toda não precisa saber, mas essa pessoa precisa procurar um líder. E nós ali, como, né, mulheres de oração, estava sempre atenta a essas coisas. E aí a gente via quando de repente alguém, né, ficou ali em disciplina, significa o quê? Né? Que cometeu realmente alguma coisa e se arrependeu e precisou estar ali, né? Naqueles 3 meses de banco, 6 meses, dependendo da gravidade do pecado. Ali na Assembleia de Deus a gente tem esse costume. E não é ruim, irmãs. Por quê? Porque o pecado ele deve ser tratado na gravidade que ele é. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, se a gente
como líderes de uma corporação inteira do corpo de Cristo, a gente trata o pecado, vai passando a mão na cabeça, e infelizmente as pessoas vão cometendo e cometendo. Irmãs, eu já vi líderes pregando isso, pregando que se você já pecou hoje, não tem problema, peça perdão, tenta de novo amanhã. Irmãs, não consegue. No nível, dependendo do nível, a própria pessoa ela não vai conseguir, ela vai precisar sim. Irmã, se o nosso próprio Jesus se expôs na cruz, porque eu mesmo já fiquei em disciplina, minhas amadas, eu mesmo já fiquei em disciplina, como já falei com vocês, meu casamento não começou muito certinho, então a gente precisou falar com o pastor, ficamos de banco ali 3 meses, e foi um tratamento do Senhor para as nossas vidas que foi maravilhoso. Não há nada de errado, a não ser que realmente tome outros rumos, né? Infelizmente, hoje em dia, tudo se fala. Hoje, infelizmente, não se pode, por exemplo, corrigir, senão a pessoa vai... Se ela não tiver realmente arrependida, ela vai querer fazer um barraco mesmo, ela não vai querer ser tratada. Ou ela vai querer simplesmente sair da igreja, ela não vai querer passar por aquele tratamento. Então a gente vê que quando a gente observa na igreja uma situação de pecado, irmãs, que ele foi trazido à luz, a igreja toda tem que ter aquela pessoa ali, ó, sob observação. E é sobre amor, viu? Não é sobre julgamento. Não é sobre julgamento, irmãs. É sobre amor, aquele julgamento que condena, que fala para a pessoa, não. Você vai ficar olhando, observando se aquela pessoa está avançando, se ela está conseguindo vencer. Você vai dar uma estrutura ali para ela em oração, vai fazer uma visita. Se você vê que ela não está vindo mais no culto, vai lá ver o que está acontecendo, mas ela tem que estar ali sob observação. Esse negócio da pessoa, confessou, mas também não aceitou o tratamento da igreja, ou então sumiu por aí por alguns meses e de repente volta arrependido. Mas e aí, por que ela não aceitou ficar ali no meio das pessoas da igreja, né, sendo tratado, né, ali na submissão das autoridades, dos seus líderes? Esse negócio da pessoa, não, estou falando agora mais na questão da assembleia, né, que tem isso, disciplina. Aí é uma disciplina ali de 3 meses, e a pessoa some por 3 meses, some por 6 meses, e depois aparece e quer recomeçar como se nada tivesse acontecido. Não é assim, minhas amadas. Você não conseguiu acompanhar essa pessoa, não viu se realmente ela melhorou, se ela mudou, se de repente ela caiu em outros pecados. Então vamos ficar atentos, irmãs, porque um pecado cometido dentro da igreja, ela vai, assim como ali nesse exemplo de Balaão, ela vai atingir a igreja toda. Vai vir derrota, vai vir maldição, vai vir sobre aquele lugar ali. Algumas coisas vão ser travadas na vida de todos os membros, as pessoas não percebem isso, mas principalmente quando o pecado é da liderança. Irmãs, aí é pior ainda, porque um pecado que eu cometo, um exemplo, se o meu filho comete um pecado, vai estar atingindo ele, a esfera dele ali, ok? Pode ser que eu nem tenha conhecimento. Mas se eu, a dona, a mulher da casa, a mulher de oração da casa, cometo um pecado, eu, que sou também a intercessora da casa, a proteção, a cobertura espiritual da casa, eu vou estar colocando toda agora a minha casa em risco. Por quê? Porque aquela proteção foi rompida. Aquela bênção da qual a minha família estava debaixo, porque eu e meu esposo estávamos orando e estávamos em santidade, se eu ou meu esposo comete um pecado, essa proteção sai da minha família toda, vocês estão entendendo? Então, o pecado cometido na questão aí da liderança dos pastores é pior ainda, porque ele representava a cobertura, ele era o anjo da igreja, que está escrito aqui, ó, e você que tolerou que Balaão, incitasse o meu povo a pecar. E aí, irmã, se você for ler todo o contexto aqui, você vai ver que vem condenação, que vem, infelizmente, minhas amadas. Então, deixa eu ver aqui onde que eu estava.
E com relação aos novos que chegam na congregação, né? Porque obviamente que uma pessoa vai chegar numa igreja em situação de pecado, né? Se ela não tiver tido um convertimento anterior. E aí, irmãs, é outra coisa. É óbvio que essa pessoa, nós vamos amar essa pessoa. Nós vamos entender que ela está vindo ali ser socorrida e que ela está vindo justamente para ser liberta daqueles pecados. Então, é claro que devemos amar o pecador que chega na igreja cheio de pecados, mas nós não podemos permitir, por amor a essa vida, que ele continue nessas mesmas práticas. Então, amar o pecador é buscar libertá-lo do pecado que o destrói e o afasta de Deus. Uma ministração da palavra correta, né? Não aquela que bajula só para ganhar novos membros e aceita a pessoa bem como você está e continua. Se você tem essas práticas, pode continuar, que nós vamos te amar. Não, irmãs, não. Mas aquela ministração correta, que confronta em amor, que nomeia as consequências do pecado, juntamente com a ação do Espírito Santo, irmãs, já é suficiente para convencer, para converter um perdido. Em alguns casos, né, vai precisar sim de muito discipulado, né, um discipulado constante, que nós precisamos de um discipulado constante, e até mesmo um processo de libertação pode se fazer necessário, dependendo do grau que aquela alma chega, do grau de pecaminosidade que ela chega ali. Muitas das vezes vai precisar de um ministério, né? Muitas igrejas não falam mais nisso, não se tem isso, mas precisa de que essa pessoa passe por libertações, tá? Quando a gente for falar sobre a aula de libertação, a gente vai tratar bastante sobre isso. Mas é obviamente que o que nós estamos tratando aqui não é de um pecador que vem e entra na igreja em pecado. Ali ele está tendo a chance de ser tratado, de começar de novo, né? de nascer de novo. Quando ele se convence, se converte, ele tem a oportunidade de nascer de novo, de ser, né, livre daqueles pecados, de ser batizado nas águas, de ser batizado com o Espírito Santo e começar esse processo de santificação, irmãs, trazendo o céu para a terra. Então, assim, irmãs, como há níveis de santificação, para quem aceita passar pelo processo de se tornar cada vez mais semelhante a Deus, também há níveis de pecados, de pecaminosidades e afastamento de Deus, a ponto de não haver volta. Existem níveis que você vai entrando no pecado que você não consegue mais retornar. Isso é um perigo. E nos tornamos a semelhança de Satanás, como foi falado, né? Assim como a santificação nos torna mais semelhante, mais próximos à santidade de Deus, a iniquidade, se ela não for barrada, ela vai nos transformando à imagem de Satanás. Precisamos entender que essa questão de trazer o céu para a terra é uma figura de, na verdade, o quê? De trazer o mundo espiritual para o natural. Então, precisamos entender que trazemos a realidade do mundo espiritual para o natural conforme nosso comportamento diante dos processos que somos submetidos na vida. Então, cada passo que damos em avanço à santificação transformará nosso interior e daí nosso exterior com toda a ajuda dos céus, irmãs, com toda a ajuda dos anjos, do Espírito Santo, tudo que o Senhor ele pode nos trazer de ferramentas, de unção, de poder, de glória, de manifestações e prodígios, o Senhor fará para aquele que se submete ao processo de santificação. Ao passo que cada queda ao pecado que nós vamos nos permitindo cair, vai abrindo brechas, portas, legalidades e acionará toda uma ação maligna também no mundo espiritual, para do nosso interior e o nosso exterior. Então, irmãs, como trazer a realidade do céu para a terra? É exterminando o pecado do nosso meio.
é encarando o pecado da forma que ele deve ser encarado, como um veneno que mata, que destrói os filhos queridos de Deus, o Pai. Então não vamos, irmãs, não vamos tratar desse assunto. Fiquem atentas nas vossas igrejas, fiquem atentas na sua casa, na sua família, nas brechas, nas mentes dos seus filhos. Orem sobre as mentes dos vossos filhos. Orem, irmãs, e repreenda todas as portas de legalidade. Protejam as emoções dos seus adolescentes. Não deixem eles namorar, irmãs, cedo. A adolescência e namoro não combina, é a ferramenta que Satanás tem mais trazido, irmãs, para destruir nossos adolescentes, para que cheguem na juventude todos corrompidos. Daí não vai ter um casamento abençoado, não vai ter uma família abençoada. Irmãs, legalidade, fechem legalidades. Em nome de Jesus, vamos tratar desse assunto com a seriedade que ele deve ser tratado. Porque disso pode depender a nossa salvação, minhas amadas. Cuidado com essas pregações que falam que se você peca, você não perde a salvação. Não é assim que acontece, não. Vamos falar sobre isso, acredito, em outro estudo, porque aqui já acabou o tempo. Mas toma cuidado. Trate o pecado com a seriedade que ele deve ser tratado. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me permitido, Senhor, gravar este estudo, esta aula tão edificante para as nossas vidas, tão séria, Senhor, sobre um assunto tão sério, Senhor, que tantas pessoas estão se perdendo, Senhor, e o seu coração, Senhor, o seu coração de Pai, tens, Pai Santo e maravilhoso, sido ferido, Senhor, a ponto, Pai Santo e maravilhoso, de o Senhor se irar. Senhor, chega um momento em que nós vamos entender mais para frente que vem a ira de Deus sobre o pecado, sobre a injustiça, sobre a impiedade, sobre a iniquidade. O Senhor é tão misericordioso e amoroso, mas o pecado ele é tão grave quanto quando atingiu ali o seu Filho amado, que o Senhor nos trouxe para nos salvar. Ele é tão grave, Senhor, que a gravidade dele atinge um nível que traz a sua ira sobre a humanidade, sobre a terra. Meu Deus, isso de fato é algo ainda a ser estudado, Senhor. Mas é muito importante que nós venhamos entender o quanto o Senhor nos ama e quer nos ver perto e quer nos orientar, nos dizer o que fazer para a direita, para a esquerda. E se nós, Senhor, barrarmos, Senhor, esses mandamentos que o Senhor nos traz ao nosso coração, às nossas vidas, até a nossa oração vai ser abominável, Senhor. O Senhor vai olhar e não vai só rejeitar, mas vai abominar. Vai sentir, Senhor, aquela rejeição, aquele sentimento, Senhor, de não querer, Senhor. Abominar algo, Senhor, é você não querer estar perto daquilo. Meu Deus, não queremos causar este sentimento em Ti, pelo contrário, queremos alegrar o Teu coração, Senhor. Nos arrependemos, meu Deus, de toda tristeza que causamos ao Teu Espírito Santo com os nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que deixamos o pecado entrar e começar a dominar a nossa mente, fazendo descer para o nosso coração enganoso e nos enganando a nós mesmos. E quando pensa que não, Senhor, cometemos o ato, Senhor, pecaminoso, Senhor. Nós falamos muitas palavras nossas, Senhor, maledicência. Começou na mente, desceu para o coração e foi falada na boca. Maledicência é pecado, gula é pecado. Não ter cuidado com a alimentação, com cuidado com o nosso corpo, cuidado com o que assistimos, ouvimos, cuidado, Senhor, com o próximo, Senhor, são tantas as coisas, Pai Santo e maravilhoso, que precisamos vigiar.
mas precisamos entender que se nós estivermos alinhadas em Ti, seguindo os Teus fiéis conselhos, nós não vamos precisar ficar apavoradas, nós só vamos precisar Te obedecer. E assim seremos ajudadas pelos céus, pelos anjos, pelo Teu Espírito Santo, por toda a graça, unção que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, quebra fortalezas nas mentes. Coloca por terra, Senhor, todo o impedimento desse vídeo chegar a quem ele deve que chegar, Senhor. E em nome de Jesus, opera através desse estudo. Em nome de Jesus, opera através, Senhor, das igrejas, Senhor, que as igrejas se levantem e se posicionem contra aquilo que mancha e machuca a tua noiva. E machuca, Senhor, e contamina o teu corpo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, traz, Senhor, a consciência, a nossa consciência, Senhor, a importância de tratar desse assunto, Senhor, e não, Senhor, passar a mão, Senhor, num assunto tão grave, Senhor. É a mesma coisa de colocar um pote de veneno em cima do armário para os nossos filhos visivelmente, Senhor, sem aviso, Senhor. Meu Deus, não deixa, Senhor, que sejamos irresponsáveis, Pai. Nos ajuda a amar o pecador, mas odiar o pecado que corrói, que corrompe, que destrói ele, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a combater o pecado na nossa família, na nossa igreja, nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Se sentir, compartilhe esse vídeo com mais alguém que vai ser edificado. Amém? Deus abençoe.